aos organizadores pelo convite, né? Nem educação eu estou dando tempo de ter. Obrigada pelo convite. Para falar da Previdência, teria que começar pela pergunta. A Previdência tem de fato problemas? Tem, sim, tem problemas. Não os que são anunciados. A Previdência tem um enorme problema, que é o seguinte: no âmbito da Seguridade, tem a ver com a parte que eu ouvi da sua intervenção e das duas intervenções, né? Estamos falando de orçamento, de fundo público, estamos falando de um orçamento que, para esse ano de crise, prevê-se que é 2 trilhões de reais, 2 trilhões e 200 bilhões de reais, né? A gente vai saber no final do ano se foi isso mesmo, com o realizado, dos quais, para esse ano, provavelmente, quase a metade, né, ou pelo menos uma parte bem significativa, é da conta da Seguridade Social. Estamos falando desse ano, provavelmente, de 800 bilhões na conta da Seguridade Social. Na conta, naquilo que vai ser recolhido pela Previdência, Assistência e Saúde. Então, na última década, até os pesquisadores mais conservadores, não como xingamento aqui, mas que fazem as contas, inclusive já tirando a DRU, que não pode ser tirada a DRU antes de dizer o que foi recolhido na conta de Seguridade, no orçamento da Seguridade, são enfáticos em dizer que há superávit nessa conta. Então, na última década, tomando 2013 como o início da década, a 2013, o superávit da conta de Seguridade Social chegou a 1 trilhão de reais. A conta da Seguridade é um dos orçamentos do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem 3 orçamentos: o orçamento fiscal, e aí a saúde, ora, dizem, seguirá a restrição do teto lá dos gastos e dos 20 anos, falando do orçamento fiscal, mas a saúde tem o seu financiamento na política de seguridade social, né? E a educação na política fiscal, então no orçamento fiscal. São 3 os orçamentos do Estado brasileiro, no plano da federação: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento das estatais, né? O mais difícil de abrir aqui é o orçamento das estatais, por razões óbvias, né? O orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade, depois da Constituição, e esse é um dos elementos que eu tenho acordo com o que Marcos colocou, da desconstitucionalização da Constituição elaborada em 1988, porque com a estrutura de financiamento do Estado brasileiro, a construção do fundo público permite que consigamos fazer as contas também, né? Independente do que o Estado diz e do seu poder de dizer, nós também conseguimos fazer as contas, né? Fazer as contas e mostrar que não há déficit, por exemplo, no orçamento da Seguridade. Então, esse orçamento da Seguridade, que é na última década, mas se corrigirmos a Fernanda Henrique Cardoso, e 1994, quando se institui, 1994, né, o Fundo de Estabilidade, né, o que depois virou a DRU em 2000, aí ainda mais, né, porque, estou dizendo, os mais conservadores falam, bom, a DRU já está estabelecida, vamos ver o que sobra a partir da DRU, né? É muito dinheiro. Então, acho que o que precisamos dizer com clareza, embora não seja suficiente, é que o debate da Previdência, o debate da saúde, o debate da assistência social não é um debate importante porque falta dinheiro, e especialmente no que tange a Previdência, mais ainda. Por isso mesmo, quando na primeira vez Roberto Setúbal se pronuncia numa palestra em São Paulo, diz que a mais importante reforma que deveria ser feita por qualquer um dos governos do Brasil é a reforma da Previdência, né? Que provavelmente será a reforma política, mas que a mais importante é a reforma da Previdência. Então, o renomado estudioso da Previdência, como o Setúbal, não está falando da Previdência à toa, né? Está falando da Previdência
a ele interessa isso. Então, a primeira observação que eu queria fazer: não houve e provavelmente não haverá déficit da Previdência até o ano de 2026. Não há agora déficit da Previdência. O ano que sobrou menos, nesse período todo que começa, podemos retroagir a Fernando Henrique Cardoso, como ministro, não como presidente, não teve déficit na conta da Seguridade Social. O ano que o superávit foi menor, provavelmente será o ano de 2015, que foram 23 bilhões, só 23 bilhões de superávit. Porque nos anos anteriores, 80, 90, 70, 60, quase sempre até 2009, salvo erro, o superávit da conta da Seguridade foi maior do que o orçamento nacional da saúde. Foi maior do que o orçamento nacional da saúde. A partir de 2009, começa a ser, o superávit começa a ser um pouquinho menor do que o orçamento da saúde. De qualquer forma, gigantesco. De qualquer forma, gigantesco. Então, só de superávit, mais de um trilhão, entre 2003 e 2013, né? Uma década, mais de R$1 trilhão. O orçamento da Seguridade é um orçamento que tem identidade, CPF, carimbo e passaporte. Ele só pode ser gasto com Seguridade, exceto se a DRU pegar uma parte, que a DRU é um sistema de desvinculação de uma determinada receita da educação ou da Seguridade Social, que, autorizada em 30%, o executivo não precisa dizer para o que vai fazer com ela, com aquela parte que ele retira desse orçamento. Depois é que nós sabemos, ou podemos, nem sempre sabemos com precisão, para onde foi. Então, excetuada a DRU, que nós também não sabemos para onde vai, o que sobra no orçamento da Seguridade à medida que sobrou e que foram pagos, e o que é muito esquisito, sobrar o orçamento para a política social, né? Porque não estamos, e nem que estivéssemos na Suécia, mas estamos num país que falta dinheiro no hospital, a Bolsa Família é miserável, é por isso que ela tem que ser criticada, e a Previdência Social, 80%, cerca de 80% dos 30 milhões de benefícios não passam de 2 salários mínimos, não é? Então, sobrar dinheiro na Seguridade Social, há muito o que fazer. Se eles não têm ideia, nos pergunte que nós podemos dar algumas sugestões. Então, tem muito dinheiro. Quando sobra, tendo sido pago todos os direitos e tem sobrado, há 20 anos tem sobrado dinheiro, o que se faz? Bom, esse dinheiro já não tem mais carteira de identidade, CPF e registro geral. Então, sobrou esse dinheiro, ele é deslocado para a conta única do Tesouro, e quando entra na conta única do Tesouro, já não faz mais parte da Previdência, nem da Assistência, nem da Saúde. E, portanto, deixou de ser obrigatório gastar com Seguridade Social. Tem sido tudo. E aí, você pode dizer que aquele dinheiro que entrou lá, misturou-se com outros dinheiros, pode pagar, inclusive, a dívida, pode pagar corrupção, pode pagar tudo que nós sabemos que o Estado pode pagar, né? Pode fazer construção dos prédios aqui da UF, pode, porque possivelmente tira da Seguridade e investe na saúde, na educação, né? Então, primeiro, não tem havido déficit no orçamento da Seguridade. Por que então faz-se essa transferência e por que essa é a mais importante política para ser contra-reformada na expressão do governo e governos? Por favor, não só do Temer, o diagnóstico é exatamente o mesmo, são 190 slides que uma comissão formada por todas as centrais, pelo DIESE e por várias representações do capital e do Estado brasileiro fizeram com delegação de decreto
da presidente e chegaram a uma conclusão, um diagnóstico muito parecido com aquele que nos apresenta Temer e o seu ministro Meirelles, outro notório conhecedor da Previdência também. Por que acontece isso? Na minha formulação, no que eu tenho trabalhado e pesquisado, e isso é bastante polêmico, não tem que ter medo da polêmica, até porque colocando os argumentos de pesquisa para discutir, ver se eu tenho alguma razão ou nenhuma, é que na esteira da crise da década de 70 do século passado, mas especialmente a partir dos anos 80 e com as soluções nos Estados Unidos, no Reino Unido e por quase todo o mundo, as crises dos capitais, mais do que em qualquer momento da história do modo de produção capitalista, tem sido, e sempre é assim, crise do capital é sempre parcialmente, provisoriamente resolvida, tem sido um fundo público que tem funcionado sem anular as demais como a mais importante contra a tendência à queda da taxa de juros. Então, não é por coincidência, mas por essa razão que as contrarreformas são feitas nos mais diferentes países do mundo, porque é o fundo público que as mercadorias típicas do modo de produção capitalista, carros, computadores, telefones e mais não sei quantas coisas, não estariam hoje só por eles conseguindo reequilibrar o modo de produção capitalista na sua queda das taxas de lucro. Isso hoje precisaria de mais tempo para discutir. Então, diante dessa... São 8 minutos que eu tenho agora? Diante dessa rápida e quase rasteira, porque sem muito desenvolvimento, afirmação ou afirmações, o discurso oficial e o discurso dos capitais dizem o seguinte: não tem como continuar a pagar esses direitos todos da política de seguridade. E o que é bastante estranho, e até um pedestre na rua acharia estranho, desinformado de todo o nosso debate na universidade, partidos, nas lutas, tem déficit na Seguridade Social, mas nós estamos tirando 30% dos recursos do orçamento da Seguridade sob a forma da DRU, não é? Então, soa como pelo menos uma desconfiança básica de que tem alguma coisa errada, né? Como que você tem um déficit brutal e de décadas, como que é possível ainda retirar desse orçamento que é deficitário 30% para transferir para outras contas, né? Só que, óbvio, não é dada fazer essa relação ao pedestre, né? Então, nós aqui temos a obrigação de desconfiar que tem alguma coisa errada. Diante desse contínuo argumento do Estado brasileiro de que há déficit, quais são as medidas necessárias e urgentes para se promover na Previdência? E quando nós falamos na Previdência, nós estamos falando o seguinte: no regime geral da Previdência, que é aquilo que também a maioria das pessoas conhece como o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O regime geral, na verdade, eu acho que ele é mais bem definido se a gente disser o seguinte: o regime geral é aquele regime de previdência no qual estão os trabalhadores, a força de trabalho diretamente empregada pelos capitais, agrário, bancário, comercial, industrial, por exemplo, pelos trabalhadores autônomos, pelos trabalhadores domésticos, né? E por alguns trabalhadores do serviço público pelo Estado brasileiro. Eu não entendi, é o que passou é o que eu tenho. Tá bem. Tá bem. Então, o regime geral é isso e há um regime próprio. O regime próprio, a Constituição de 88 autoriza que os servidores públicos nos 3 momentos do Estado, município, Estado e Federação, criem regimes para a força
Estado, município, Estado ou Federação. Bom, o diagnóstico feito pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e que é recolhido pelo governo de Temer, e que foi feito por esses que eu já falei, as centrais, exceto CSP e a Intersindical, pelos sindicatos, do jeito que Lenin dizia, do patronato, né? E por técnicos que foram chamados, de etc., e por técnicos do Estado brasileiro. Chegam às seguintes conclusões. O século XX, e a tendência se manifesta no século XXI, pelo menos a partir da segunda metade do século XX, há uma curva crescente, de crescimento para o alto, né? Uma curva para o alto, de alongamento da expectativa de vida da população brasileira. Esse alongamento da expectativa de vida põe em 69,9 para os homens, como média de vida, e 74 para as mulheres, certo? E essa média ignora, por exemplo, que em Pernambuco, Sergipe e Pará, os homens têm por média 68 anos. E em Alagoas e no Maranhão, 66. Né? A leitura de que a demografia no Brasil faz, por um lado, crescer a expectativa de vida e, por outro, reduzir o número de filhos dos casais, necessita, com muita urgência, que a idade mínima nos dois regimes, no geral e no próprio, seja passada para 65 anos de idade. Né? Tem gente que não é expectativa de vida, mas tem expectativa de morte. Né? Vai ter um ano de previdência, de aposentadoria, né? Tendo pago 30, 35 anos. Né? Uma proporção importante das gentes do Brasil, especialmente dos homens, mas não só. Então, dados demográficos indicam que a demografia é isso, o número de filhos, que a previdência colapsará em 2060. Uma das coisas que cinicamente eu tenho dito, porque me parece um cinismo antes que é feito com a nossa inteligência e conosco todos, é que não prevê qual é a próxima crise do próximo ano, que é fazer projeções para 2060, que a previdência estará colapsada, né? Porque o que falta nesse estudo de demografia? Falta, por exemplo, o estudo da produtividade do trabalho. Né? Então, conta em anos e não entra nessa equação a produtividade do trabalho. Então, a redução tem a ver, o aumento da idade tem a ver com isso. O segundo ponto do debate, e é o que pauta essa contra-reforma que querem fazer os governos, é que o financiamento é insuficiente. O financiamento para a Seguridade Social é absolutamente insuficiente. Não problematiza a DRU, como já falamos, e diz o seguinte: contribuição sobre o lucro líquido e COFINS que são aplicados sobre o capital do comércio de mercadorias e o capital industrial são absolutamente insuportáveis para esses capitais, e o custo do Brasil tende a se elevar de modo que faz com que muitos capitais quebrem e por isso o desemprego cresce. Esse segundo ponto. Com relação ao financiamento, que faz essa análise para, aspas, desonerar os capitais, e estes capitais, sugere que, para equalizar, para tornar isso o nome, sempre pelas avessas, né, que a contribuição, tanto do regime geral quanto do regime próprio, seja elevada para 14%. Porque no regime geral é de 8 a 11%, e no regime próprio, no geral, no regime próprio, dos 2.080 regimes próprios que existem no Brasil, em geral é 11%, em alguns lugares 14%. Então, é claro que não vai tomar o lugar. A isonomia no caso dos nossos direitos, é sempre rebaixando os nossos direitos, né? Então, diminuindo a nossa aposentadoria e o nosso salário e elevando a contribuição. O terceiro ponto dessa contra-reforma não diz, tem 7, eu vou dar uma apurada. Para o regime, o terceiro ponto, como existem muitos regimes próprios,
2.080 regimes próprios, de 5.000 e tantos municípios do Brasil. É preciso fazer uma integração e compatibilização desses regimes próprios, tornando-os iguais. O primeiro passo seria todos os trabalhadores dos estados, municípios do país, esses 2.080 municípios e estados, os 26 estados, mais o Distrito Federal, mais as capitais e mais um bocado de... e a União, mais um bocado de municípios, tem de ter todos os mesmos direitos, todas as mesmas obrigações. Aqui também, obviamente, não será a máxima lá da jornada, do capítulo da jornada de trabalho no capital, né, que Marx diz, uma vitória da economia política do trabalho contra a economia política do capital, que o mais elevado seja o parâmetro para que todo mundo lute para chegar aqui. Obviamente, já sabemos que o regime próprio que tiver o direito mais rebaixado será o parâmetro para todos os outros, não é? O quarto, e aqui é notadamente, e é claríssimo que a intenção é abrir espaço entre os servidores públicos para a implementação de previdência complementar. Absolutamente diminuir a previdência pública para que esses trabalhadores que têm salário fixo e que têm garantias de emprego e tal, sejam empurrados para a previdência complementar. O quarto ponto, a previdência rural. No regime geral, os trabalhadores do campo, as mulheres e as domésticas são hoje considerados os grandes vilões do regime geral, do regime do INSS e os responsáveis por possíveis quebras, por déficits. Com relação aos trabalhadores rurais, esses trabalhadores rurais, se chegarem 60 anos mulheres, 65 anos homens, eles podem se aposentar com 180 meses de contribuição, ou 15 anos de contribuição. O que é recolhido nessa conta previdência hoje no último ano, foram recolhidos para a previdência dos trabalhadores rurais, do patrão e do empregado, 6 milhões. E gastou-se com os trabalhadores do campo 99 milhões. Aqui temos uma continha. Um trabalhador cortador de cana, ele tem de vida útil cerca de 11 anos. Ele não chega nem ao tempo de contribuir os 15 anos, né? Porque faz, sei lá, 15 mil vezes, 20 mil vezes aquele esforço, né? Repete o gesto e tal. Em 11 anos não tem mais coluna vertebral. Vai continuar trabalhando como? Em geral, ou continua num esforço brutal, pagando como autônomo depois dos 11 anos, ou aqueles que conseguem se aposentam como doentes, né? Como 30% das aposentadorias do ano passado, 30% das aposentadorias do ano passado no setor rural foi conseguido na justiça por conta das condições absolutamente desumanas que os trabalhadores doentes, né? Judicializaram, está sendo judicializado, que é o discurso do governo, o direito, então o Ministério Público e tal. Se esses trabalhadores não tivessem feito isso, eles doentes ou próximo da morte sequer teriam um salário mínimo, que é a média da aposentadoria deles. Eu quero lembrar que o COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido não são pagos pelo capital agrário. E disse claramente a ministra de Dilma, Cátia Abreu, que os capitais agrários não pagariam esses impostos porque já produzem a comida da população brasileira. Então é isso que temos aqui. O quinto ponto é unificar as regras para homens e mulheres. Hoje as mulheres têm 5 anos menos de contribuição e 5 anos menos de idade para conquistarem a aposentadoria, mais ou menos no geral, no regime próprio, no regime geral, no INSS. Como as mulheres, eu comecei falando demografia e dizendo que as mulheres vivem 4 anos em média a mais do que os homens. Como as mulheres vivem mais,
as mulheres não devem ter esse privilégio, que é tratado como um privilégio, e aqui tem lugar, e muito lugar, para o debate feminista, não é? Aqui em todo o restante, mas as mulheres têm hoje muito facilmente 4 jornadas de trabalho. A casa, os filhos, o trabalho e estudo, não é? Que estuda de noite e tal. Então, é um retrocesso na conquista dos direitos femininos aqui brutal. Em qualquer idade, 65 para todos. Convergência de sistemas previdenciários, primeiro torna igual todo o regime próprio, os 2080, depois torna igual também o regime geral e os regimes próprios, né? Equalizar o regime próprio encontra as mesmas regras para os 2 regimes. E, do mesmo jeito, quem tiver pior vai ser o guia, né? E por último, algo, da caracterização, do diagnóstico, algo que está muito pouco divulgado, é que ele também atinge de modo muito preconceituoso, mas muito preconceituoso, machista, no limite do fóbico mesmo, uma pesquisa feita no primeiro mandato, no primeiro governo da presidente Dilma, e que identificou no regime geral do INSS que nas regiões norte e nordeste há um enfático casamento de mulheres jovens com homens mais velhos. Nisso não entra em nada o questionamento da migração, nada disso. É um fato, e fato social não se discute, né? E aí a brutalidade nessa direção. As mulheres perderão, as mulheres mais jovens perderão, já está em vigor isso, já está em vigor. Elas perderão a pensão quando? Para o cônjuge ou companheiro, se ele for aposentado por inválido e a deficiência for superada. Por isso, aquele outro mecanismo brutal de desaposentação, certo? Começa a convocar as pessoas para dizer que elas voltem ao mercado de trabalho. Como vocês sabem, uma sobra de empregos brutal, né? Eles podem voltar ao mercado de trabalho. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 meses de contribuição. Então, se o segurado morre e se ele tiver contribuído menos que 18 meses, 18 contribuições, a pensão será por 4 meses apenas. Ela é cancelada. Se tiver mais do que 18 meses e pelo menos 2 anos de relação estável, de união estável, o direito à pensão será regido assim: por 3 anos, se a pessoa, o sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, tiver menos de 21 anos de idade. Então tem 3 anos de pensão. 6 anos, se o cônjuge sobrevivente tiver entre 21 e 26 anos de idade. 10 anos de pensão, se tiver entre 27 e 29 anos de idade. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. Vitalícia acima dos 44 ou mais anos de idade. É assim que está escrito, por isso eu estou lendo com os erros assim. Se é acima de 44, tem que ter mais de 44, né? Está escrito desse jeito na lei. O que temos aqui então é uma brutalidade, né? E já está porque fizeram um diagnóstico que as mulheres estão dando golpe do baú, norte e nordeste. E eu sempre falo com muita raiva disso e digo, claro, pode ter grande diferença de idade se for ministro do turismo, já deposto, ou vice-presidente da República, né? Entre as mulheres pobres e os homens pobres não pode ter grande diferença. O último é a desindexação do salário mínimo. E a desindexação do salário mínimo, ela já é uma realidade nos benefícios, nos 30 milhões de benefícios da Seguridade Social, porque é só o primeiro benefício que é um salário mínimo cheio. O segundo já não é um salário mínimo. O segundo é um salário de referência que é menor do que o salário mínimo e, portanto, já desindexado do salário mínimo. O que se quer é que nem o primeiro seja indexado ao salário mínimo. O mercado de capitais se pronunciou dizendo que
a aposentadoria que é sustentável para os 20 e tantos milhões de brasileiros é aquela que é pelo menos, que é no máximo 50% ou 60% de um salário mínimo. É disso que nós estamos falando então, e é muito trágico. Mas há muito dinheiro para fazer aposentadorias de saúde muito melhores. Desculpe me passar tanto tempo.